Shalom, shalom, como estão? Baixo das bênçãos do Altíssimo, isso me deixa muito contente. Estamos todos, diariamente, baixo da proteção e as bênçãos do nosso Criador. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos estar falando a respeito de Israel e o conflito que se desatou, né? Essa semana passada. Então, cabe algumas explicações para que nós tenhamos pelo menos uma base que nos guie a compreensão do que está acontecendo. Quem é quem nessa história? O território, a região de Israel pertence a quem? Né? São coisas assim que temos que ter em nossas mentes com bastante clareza, né? E para que nós possamos iniciar essa conversa, né? Nós temos que estabelecer o ponto de partida. Qual é o nosso ponto de partida? A palavra, a Bíblia. Esse é o nosso ponto de partida. Porque se vamos por achados arqueológicos, que também conferem a autenticidade de que Israel pertence aos israelitas, né? Mas vamos usar a palavra como nossa base legal, né? Em cima da palavra da Bíblia. Então nós vamos ter um discernimento melhor a respeito do que acontece, né? De quem é a terra de Israel. Então, ela foi dada a Abraão, né? Abraão caminhou por vamos dizer assim, todos os limites de Israel, que era muito maior, né? Ele abrangia do Nilo até o Eufrates. Toda essa região que fica entre meio o rio Nilo e o rio Eufrates foi dado pelo Criador. Então, uma vez que nós definimos que o Criador de tudo e de todos é dono de tudo e de todos, e Ele dá a quem quer, então temos um denominador comum, né? Em Gênesis, no capítulo 28, versículo 13, diz assim: e eis que o Senhor estava em cima dela, né? Falando da visão da escada de Jacó, né? E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, que na verdade ele era avô de Jacó, e o Deus de Isaac. Esse sim era o pai. Esta terra que estás pisando te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra. Então foi dado a Jacó. Mas quem é Jacó? Mas Jacó e o nome da região é Israel. Então vamos lá para o Gênesis 32, versículo 26, e fala o seguinte: isso daqui é a visão quando Jacó lutou com o anjo, né? E aí o anjo falou para Jacó e disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir se não me abençoares. Aí o anjo falou: qual é teu nome? E ele disse: Jacó. Então o anjo disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. É aí que surgiu a terra de Israel.
Entende? Esse é o novo nome de Jacó, Israel. Jacó, como todos sabemos, teve 12 filhos e eles foram depois para o Egito, né? Mas essa terra foi dada ao povo de Jacó, que é a semente de Abraão, e essas promessas seguem até hoje, né? Há 2000 anos atrás, quando nasceu o nosso Salvador, a terra é dos israelitas, é de Israel, né? E aí, todo esse tempo, quase 6.000 anos de história, se passaram muitas guerras, né? Muitas coisas aconteceram, e após a vinda do Mashiach também aconteceram. No ano de 70, depois da vinda do nosso Salvador, houve a Guerra de Massadas, foi destruído o templo, né? O povo de Israel foi disperso para as nações, né? Mas a terra pertence ao povo israelita. Não existe uma dúvida com relação a isso. Algumas pessoas têm olhado alguns comentários na internet, inclusive de alguns políticos esquerdistas, né? Chegam a dizer que não, a Palestina tem que invadir Israel, e isso seria uma reintegração de posse. Sabemos que não existe nada de coerência. A reintegração de posse foi quando o povo israelita voltou para Israel. A decisão, por exemplo, da ONU, em 1948, foi estabelecido o Estado de Israel. Isso sim, uma integração de posse. Eles voltaram para ser donos, né? Sempre foram donos, embora não estando vivendo lá, eles eram os donos, né? Eu entrei nos pactos israelitas, então hoje eu sou israelita, eu sou um dos donos da terra de Israel, né? E convido você também a fazer parte, né? E havia essa problemática com os palestinos. Então Israel, ele não tinha obrigação nenhuma, mas para criar um espaço e amenizar os conflitos que existiam, por exemplo, a faixa de Gaza foi cedido pelos israelitas para o povo palestino, para que eles pudessem morar, viver, né, se desenvolver nessa região, né? E isso foi de bom coração da parte dos israelitas, né? Eles não tinham porquê, essa terra o Criador deu para os israelitas, para mais ninguém, né? E sempre ouvimos algo de noticiário com relação aos terroristas, né? a esses pequenos focos, né? de terrorismo acontecendo. Eu falo pequeno, mas levaram muitas vidas, né? E aconteceu na semana passada, né? Justamente na festa que chamamos de Simchat Torah, né? É o último dia da festividade do Sukkot, né? Estávamos comemorando, e nesse último dia, que quer dizer Simchat Torah, quer dizer alegrar-se com a Torá, com a palavra, né? Eles fizeram esse ataque, né? Sujo a Israel. Eu tenho, né, até agora estamos participando, tenho essa placa, né, de bem-vindo a quem visitasse a minha sucá, que é a minha cabana. Essa é uma determinação bíblica, né, que o Criador instituiu para que nós comemorássemos. E esse último dia era a alegria na Torá, né? Para que exista algo de conexão, pois sabemos que muitos ainda não compreendem esse
texto, mas para que vocês possam fazer um pouco de conexão, quem é o verbo que se fez carne? Quem é a palavra viva? O nosso Mashiach, o nosso Salvador, Jesus, como você conhece. Então, esse é o último dia da festa. Simcha Torá, alegria na Torá, alegria no Salvador. Ele é a palavra que se fez carne. Então, temos que ter essa alegria com ele. E justamente nesse dia, né, em que os nossos irmãos israelitas estavam comemorando lá, né, esse momento tão especial, esses terroristas decidiram, claro, foi bem planejado, bem arquitetado, né, de invadir o território israelita e cometer essas atrocidades, né? No momento em que estamos nós que somos israelitas, né, dentro dessa festividade determinada pelo Altíssimo, para que nós celebremos, né? Assim como foi, por exemplo, da outra vez, a guerra do Yom Kippur, né? Por que os terroristas escolheram atacar Israel no Yom Kippur? Yom Kippur é outra celebração, né, não muito distante da festa do Sukkot, né? São alguns dias anteriores, em que o povo israelita se junta todos na mesma intenção e fazemos um jejum. São 24 horas de jejum seco, sem água nem alimentos, né? Então, os terroristas, nessa ocasião, eles escolheram, claro, esse dia porque os israelitas estavam enfraquecidos, porque não haviam comido, não haviam bebido, né? Seria mais fácil, né, para os terroristas atacar e, quem sabe, dominar Israel. Mas não foi o que aconteceu. Como sempre, Israel saiu vencedor, né? E os terroristas, como sempre, saíram perdedores. Agora tem um detalhe, uma questão que muitas pessoas sentem-se incomodadas, né, que é com relação aos palestinos inocentes que viviam lá na faixa de Gaza. Lamentável, são crianças, são mulheres, são muitas pessoas inocentes. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês, né, que acusam Israel de ser muito agressivo com relação a esses inocentes palestinos, né? Não estou dizendo o contrário, mas são perguntas que têm que ser feitas e nós temos que chegar a uma conclusão, né? Primeiro, quantos israelitas invadiram Israel, né, neste Simcha Torá, há uma semana atrás? Quantos foram? Foram muitos, né? Por exemplo, Israel contou 1.500 terroristas mortos, né? Então, a quantidade de terroristas que invadiram Israel tem que ser no mínimo 2.000, 3.000 terroristas, né? Para que eles possam vir, invadir, fazer o que fizeram, levar, entende? Muitos reféns, entende? E comemorarem, né, como um troféu esses reféns que foram levados para lá. Crianças, mulheres, idosos, né? Esse é o papel dos terroristas, fazer o terror. Eles são terroristas. Agora, vamos fazer algumas conexões. Esses terroristas
eles são espertos em aviação, não é? Não no sentido de pilotar grandes aviões, mas voar em parapentes. Onde eles aprenderam a voar em parapente? Ou eles só subiram ali, começaram a correr com o paraquedas e voou e eles sabiam operar? Não, eles fizeram um treinamento, né? Eles receberam um ensino para poder operar, né? Depois são motos. Quantas motos foram utilizadas? Então vejamos que no mínimo entre 2 a 3 mil terroristas que invadiram Israel, né? São caminhonetes, são carros, né? Que quebraram, derrubaram muro para poder invadir o território israelense. Além disso, existem muitos e muitos túneis que passam por baixo desses muros para poder facilitar o ingresso desses terroristas para Israel. Aí depois eu vi um vídeo na internet onde os terroristas tiravam canos da distribuição de água, porque é uma região muito seca, muito difícil, não tem chuva constante, né? E existia um projeto lá, né, para beneficiar a população que vivia na faixa de Gaza, com água encanada. Mas os terroristas foram e tiraram os canos, eu acredito que um pouco menos de 10 polegadas seja, né, o tamanho desses canos, mas são reforçados, que é para aguentar a pressão e tudo mais. E eles retiraram esses canos para fazer bombas e mísseis, né? Além disso, então, vejam uma coisa, os terroristas se escondem, né, fazem o esconderijo do seu armamento e da sua própria vida embaixo de escolas e hospitais. Agora é a pergunta: a população civil, os inocentes, eles não viram nada disso que estava acontecendo? Os inocentes ali da Palestina, que moram na faixa de Gaza, eles não viram esses treinamentos com parapente nesse território de Gaza? Eles não viram. Eles não viram retirar terra para que sejam feitos esses túneis para passar embaixo do muro. Eles também não sabiam que os terroristas se refugiavam com armamento e tudo mais embaixo de hospitais e escolas. Também não. Munição, armamento chegando ali nessa faixa de Gaza e ninguém sabia de nada. Eram extremamente inocentes. E não existiu uma alma boa palestina que pegasse um celular, porque, claro, assim como para nós aqui, no restante do mundo, é fácil demais você ter um celular, mandar uma mensagem, né? Pessoas de bom coração, mulheres, né, pensando, nossa, esses caras vão, esses terroristas que estão aqui no meio de nós, eles vão invadir Israel, e eles não vão matar soldados, militares, policiais, né, do corpo de guerra. Não, eles vão fazer o terror, eles vão matar crianças, mulheres, pessoas indefesas, jovens, né? E essa boa alma não fez uma ligação e mandou uma mensagem avisando que tinha alguma coisa que estava para acontecer, porque são várias coisas que estavam vendo acontecer, se preparar ali. Esses inocentes não sabiam de nada. É bastante delicado essa questão, né? Porque Israel, ele, como eu comentei,
ele cedeu uma área, uma faixa de terra, por isso é conhecido faixa de Gaza, né? Para os palestinos poderem morar, viver, estabelecer-se, crescer, estar a salvos. E Israel não entrava lá dentro, não tinha nenhuma autoridade lá dentro, mas Israel fornecia água, fornecia eletricidade, né? Então Israel deu a eles a possibilidade de eles poderem viver em paz, né? Poderem estar bem com suas famílias. Só que não quiseram. Então Israel deu território, deu água, deu luz, né? E recebe em troca o quê? Né? Essa covardia de terem assassinado, mutilado, torturado. Ainda existem pessoas desaparecidas, crianças em jaulas, né, de animais. E esses terroristas rindo, crianças sequestradas. 40 crianças foram encontradas. Uma parte disparada, outra parte decapitada. E a população inocente palestina que vivia na Franja de Gaza não sabia que isso ia acontecer, para uma vez. Aí Israel, então, para evitar um banho de sangue, ele fala: não, vocês se utilizaram do nosso bom coração, querem dar um lugar para vocês morarem. Infelizmente, a gente vai pegar esse lugar de volta, a gente vai destruir tudo. Então, olha, se retire, né? Que nós vamos destruir tudo, porque não vale a pena, né? Damos essa oportunidade para vocês, para que vocês possam estar em paz, estar sossegados, e vocês, além disso, vêm contra nós e querem nos exterminar. Como eles dizem, os principais do Hamas, por exemplo, ele diz que ele vai dominar o mundo, e todo cristão, né, vai ser morto. É isso que vai acontecer se vocês não se posicionarem, entende? E forem contra isso, esse domínio do terrorismo. Então hoje vemos que Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França estão todos em contra do que foi feito pelos terroristas e estão mandando ajuda militar para Israel. Por quê? Porque é de uma covardia tremenda que eles trabalham. Por que eles se escondem embaixo de escolas e hospitais? Eles usam a população como escudo. Tamanho é a covardia desse povo. Continuaremos. Tivemos um pequeno corte de eletricidade e já voltamos. E então, a covardia deles é muito grande, né? São capazes de qualquer atrocidade. E temos que nos posicionar, né, do lado da verdade. E a verdade é o seguinte: se Israel baixar a guarda, baixar o armamento, não reagir, né, viver no que o povo fala hoje em dia, no paz e amor, os israelitas, eles vão desaparecer. Agora, se os palestinos e os demais países, né, que são notoriamente conhecidos como inimigos de Israel, eles baixarem as armas, eles deixarem essa agressão, sim, viveremos em paz. Porque Israel não tem essa atitude de fazer guerras,
ataques, invasões gratuitas. Não. Israel reage às agressões que sofre, que é muito natural e compreensível, né, para todos nós. Então é assim, se os terroristas, se os inimigos de Israel, né, baixarem os armamentos, viveremos em paz. Agora, se Israel baixar o armamento, Israel simplesmente desaparecerá. Então, não existe essa possibilidade, né, de Israel se omitir com relação a esses contra-ataques. É complicado, é delicado. Israel está mandando mensagens, despejou de aviões, helicópteros, mensagens escritas para o povo, para que ninguém fique na ignorância, que se retirem, que dentro de pouco tempo o exército de Israel vai invadir aquela faixa de Gaza, vai destruir tudo e colocar um ponto final no que era uma possibilidade de ter um acordo de paz entre eles, né, entre israelitas e palestinos, com a faixa de Gaza. Só que não se alcançou essa paz almejada, né? Então, Israel muito diferente do que são esses terroristas, né? Os israelitas estão avisando as pessoas, se retirem, né? Estamos preparando esse corredor humanitário para que vocês possam sair, né, sem sofrer sobre os ataques que vamos realizar. Então, está colocando as pessoas, né, conscientizando as pessoas do que vai ser feito, né? E os terroristas, né, estão dizendo para o povo palestino: não, fiquem todos, vocês têm que ficar, nós não queremos esse corredor humanitário, nós não queremos nada disso, né? Então, continuam colocando a população civil, né, como escudo para eles, porque eles querem continuar ali, eles querem continuar invadindo e atacando Israel, como sempre fizeram. O que aconteceu, mais dia menos dia, iria acontecer. Por quê? Porque a natureza desses terroristas está no sangue deles. Eles não querem uma luta de homem para homem, de exército contra exército. Não querem. Eles querem, como eles são chamados, pegar o terror. São terroristas, eles querem matar, eles querem destruir, querem humilhar, querem fazer as pessoas sofrerem. Essa é a natureza deles. Tem um conto que diz assim: uma vez um elefante, né, depois de muita chuva, ia atravessar um rio e ele viu um escorpião, né, naquela margem lá, e o escorpião queria passar para o outro lado. O elefante falou assim: sobe aí, né, eu passo você para o outro lado. E aí, quando estava passando, o escorpião picou o elefante. O elefante falou para o escorpião: mas por que você fez isso? O escorpião fala: essa é a minha natureza. Então, temos que ter um pensamento de discernimento muito grande para que nós possamos analisar essas situações, não é? Com muito cuidado, com muita cautela, porque além desse povo ser terrorista, eles também vão começar a fazer vídeos, fotos de supostos, supostas vítimas dos ataques, né, que Israel realizou. Eu coloco, compreendendo bem a situação, eu coloco até em dúvida essas questões, e para mim
né? Para mim, seria muito normal, vindo da parte deles, que eles forjassem, né, essas vítimas, né, para acusar a Israel, né, de que crianças, mulheres morreram, sofreram, que isso aqui. Eles próprios, como é de costume deles, usar a própria população, né, matar, destruir, machucar os próprios irmãos palestinos, fotografar e dizer, não, isso foi Israel que fez isso. Então, para mim, seria até normal, né, haver esse tipo de reação da parte deles, né? Queria incriminar também Israel pelos crimes que eles cometem. É muito, muito questionável toda essa questão lá, né? Vi noticieiros também que, por exemplo, a Embaixada de Israel no Brasil recebe pelo menos 100 e-mails por dia de pessoas querendo se juntar aos israelitas em Israel para combater esses terroristas. Muito louvável, né? Mostra muito discernimento do que está acontecendo e como as pessoas estão recebendo essas informações. Sabemos que, de uma maneira quase que geral, tem os canais de informações, jornais, uma coisa e outra, eles estão, né, como que em cima do muro. Eles não se referem ao Hamas como terroristas, não, são pessoas que estão combatendo, não, vamos dar nome aos bois, né? São terroristas, sim, são inimigos do mundo inteiro, só são amigos de cada um, né? Porque não dá para dizer que um terrorista é amigo do outro, que não é. Eles são realmente como escorpiões, né? Estão prontos e treinados para matar, para destruir, para fazer as pessoas sofrerem. Por que eu falo dessa forma? Não precisamos ir muito longe, né, para nos recordar de muitos acontecimentos que são feitos com mulheres, né? Mulheres sofrem, apanham, são condenadas à morte, né? Os homossexuais também são condenados à morte por eles, né? Não estou a favor do homossexualismo, eu acho que esse é um problema que cada um tem que decidir da vida própria, entende? Mas essa é a ação, a forma de viver que eles têm, né? E temos que ter muito cuidado com o que acreditamos no jornalismo, nas redes sociais, entende? Para que possamos realmente ter uma ideia equilibrada do que na verdade está se passando, se passa e se passou nessa terra que é propriedade indiscutível do povo israelita. Tá bom? Esse é o vídeo desta semana, né? Um vídeo também de desabafo, né? Porque são meus irmãos, são israelitas. Israelitas é o povo escolhido pelo Criador. O Criador trata como nação santa, nação Kadosh, os escolhidos. O Criador escolheu, Ele somente fez pacto com eles. Me juntei a eles, faço parte. Então, sinto esses ataques que está sofrendo Israel como se fossem ataques feitos à minha própria família. E são a minha família, o meu povo. O que queremos? Que cada um cuide da sua vida. Queremos viver em paz. Agora, se buscam guerra, vão encontrar.
E as consequências são dolorosas, são extremas. Né? E é o que está acontecendo e é o que vai acontecer. O preço é muito alto a se pagar. Né? Agora, vamos pensar, puxa vida, quando essas pessoas começaram a planejar esses ataques, eles não pensaram de como Israel iria reagir a essa situação. Né? Estão vivendo numa terra que foi cedida por Israel a eles, Israel dando um suporte para eles, e eles fazem essa atrocidade contra Israel. Eles deveriam ter pensado nas consequências, né? E serão desastrosas, né? Serão desastrosas. Chegamos ao fim. Agradeço a todos vocês e agradeço principalmente ao Criador. Peço a Ele que nos abençoe, que nos guarde, e também peço pela paz, pela shalom e pelas bênçãos sobre Israel e todo o povo israelita. Em nome do nosso Mashiach, nosso Salvador, Yeshua Mashiach. Aleluia. Shalom, shalom.